Quase todo mundo tem medo de coisas rastejantes como aranhas e milípedes. Mas embora as centopeias e os milípedes nos deem arrepios, eles são relativamente inofensivos, além de assustadores. O gigante extinto, o Arthropleura millipede, media 2,6 metros de comprimento e era uma visão realmente assustadora. No entanto, era vegetariano e era cego e, provavelmente, só incomodaria se o espetasse com um pau. Ou que tal a libélula do tamanho da águia, a extinta Meganeura? Pode ser assustadora para alguns devido ao seu tamanho enorme, mas teria sido inofensiva, a menos que fosse um mosquito pré-histórico. Mas isso não significa que não houvesse criaturas aterrorizantes e perigosas do passado da Terra e algumas que deveríamos estar contentes por estarem extintas. Os jacarés de hoje podem ser um problema para os seres humanos, mas apenas se atrapalharem no seu caminho quando tem fome. Mas e se o crocodilo Deinosuchus não tivesse sido extinto? Bom, talvez teríamos algo muito mais assustador para tratar hoje. Conhecido também como o rei dos crocodilianos, o Deinosuchus está mais intimamente relacionado com jacarés modernos e percorreu o planeta há cerca de 82 a 73 milhões de anos. Este jacaré monstruoso podia crescer de 12 a 15 metros de comprimento e pesar até 4.300 quilos. Tinha um grande crânio de forma única com 40 a 44 dentes na boca. Todos os dentes na boca do Deinosuchus eram muito fortes, com dentes curtos e achatados na parte de trás para esmagar osso e dentes afiados de 8 polegadas de comprimento na parte da frente para cortar a carne. Na sua maior parte, seus dentes foram construídos para se agarrar à sua presa. Crocodilos modernos são registrados como tendo a mordida mais forte de qualquer animal vivo. Compare o tamanho do terrível crocodilo Deinosuchus com os dos jacarés modernos, e esta abominação teria uma força de mordida de até 102.700 newtons. Essa força é ainda maior que a do poderoso Tyrannosaurus Rex, com sua atual estimativa de mordida sendo de 57.000 newtons. Qualquer coisa pega nas mandíbulas de um Deinosuchus teria dificuldade em escapar. Mas também, os jacarés modernos têm um movimento especial que provavelmente herdaram de um Deinosuchus chamado Rolo da Morte, em que depois de ter apertado as suas mandíbulas à sua presa, utilizaria um movimento de torção de corpo inteiro para imobilizar e desmembrar a sua presa. Até porque os jacarés não podem mastigar. Mas havia muitas outras coisas assustadoras na água durante os tempos pré-históricos. Para aqueles que gostam de nadar ou mergulhar, ficarão satisfeitos por o Ducleosteus estar agora extinto. O enorme tamanho do carnívoro seria suficiente para te assustar. Crescia até quase 9 metros de comprimento e pesava perto de 4 toneladas de crescimento total. O Ducleosteus era um peixe blindado, um predador de ápice que era capaz de abater praticamente tudo que conseguisse meter entre suas mandíbulas. O interessante sobre o Ducleosteus, que era blindado como um tanque, é que ele era desdentado. Em vez de dentes, a sua cabeça blindada e as placas dos maxilares formavam enormes lâminas autoafiadoras que podiam rasgar através de qualquer coisa. E com a mordida de 21.000 libras por polegada quadrada, que está no nível dos crocodilos gigantes, esta criatura assustadora das profundezas poderia penetrar diretamente no osso. Além disso, suas mandíbulas podiam abrir e fechar rapidamente, criando uma ação de sucção que sugaria as presas diretamente para as suas mandíbulas. E este peixe não se importava com o que se metia no seu caminho, porque tudo era almoço. Há até provas fósseis que mostram que eles tentaram comer-se uns aos outros. Não seria problema para um peixe deste tamanho fazer rapidamente uma refeição de um ser humano. Felizmente, o Ducleosteus foi extinto juntamente com as 75% das espécies do planeta a partir de uma combinação de 8 a 10 eventos de extinção ao longo de 20 milhões de anos, conhecida como a extinção devoniana tardia. Todos nós sabemos sobre os Velociraptors, caçadores ferozes de dinossauros que usavam suas garras em forma de foice para atacar e rasgar as presas em pedaços. O problema é que a maioria das espécies de Velociraptor eram insignificantes em comparação com as que se veem no filme, mais ou menos do mesmo tamanho que uma galinha pequena. O Utahraptor, por outro lado, é um dos maiores megaraptors encontrados até a data, com adultos que crescem até 6,1 metros de comprimento e 1,5 metros de altura. Viveram há cerca de 75 a 71 milhões de anos. Os Velociraptors eram rápidos, e as estimativas mostram que podiam correr até 40 km por hora. Ou seja, se os humanos existissem naquela época, teria sido quase impossível correr mais do que um, a menos que fosse o Usain Bolt. Mas suas garras curvas, que eram como navalhas dobradas, tinham 24 centímetros de comprimento. Pensa-se que o Utahraptor poderia entregar uma sentença de morte a outro dinossauro com apenas um pontapé da sua poderosa perna e daquelas garras extremamente afiadas como facas.
Este próximo animal extinto foi provavelmente um verdadeiro terror. De fato, havia um grupo de animais chamado aves do terror que estão, felizmente, agora extintos. A maior das 25 espécies de aves de terror chama-se Phoros racus. Esta grande ave carnívora, que não voava, habitou a América do Norte durante o Plioceno até o Pleistoceno primitivo. Os Phoros racus tinham cerca de 3 metros de altura e pesavam 150 quilos. Tinham pernas longas e ágeis e pés de 3 dedos com longas garras afiadas. Tinha um bico grande que era enganchado na ponta, muito semelhante a uma águia dos nossos dias, e era uma arma letal formidável que podia usar para perfurar a cabeça da sua presa. Bastava 1 ou 2 golpes para que esta ave abatesse a sua presa. Em tempo se pensou que esta ave e os primeiros humanos poderiam ter se encontrado, mas os Phoros racus foram extintos há mais de 2 milhões de anos. Mas apesar disso, é agora um fato que os primeiros humanos têm sido presas de outras grandes aves pré-históricas. O gigante extinto Haast Seagull era um superpredador na Nova Zelândia. Um adulto em tamanho total poderia pesar até 15 quilos e tinha uma envergadura de asa de até 3 metros. Tinha garras de 5 a 6 centímetros de comprimento e um bico do tipo abutre com 130 milímetros. Era uma das máquinas de matar perfeitas da natureza. A águia de Haast caçou outra ave sem voo muito mais pesada, chamada moa, até que os colonos humanos chegaram e caçaram a moa até a extinção. Com a competição pela comida, acredita-se que algumas águias destas caçavam adultos e crianças humanas mais pequenas. Há provas de que os primeiros seres humanos foram presas de aves gigantes. Um crânio hominídeo de 2 milhões de anos, pertencente à famosa criança Tong, foi cuidadosamente estudado e descobriu-se que tinha marcas de perfuração no fundo das órbitas dos olhos das crianças de 3 anos. Esta antiga pré-humana foi provavelmente atacada e pega por uma grande ave de rapina, talvez uma águia africana, e então levada para o seu ninho onde foi comida. As enormes aves de rapina que atacam os humanos não é algo de novo. De fato, há cerca de 10 anos atrás, uma águia grande tentou agarrar um bebê num parque. Se tivesse sido do tamanho de uma águia de Haast, a ave poderia ter escapado com sua presa. A maioria não gosta de cobras, mas a maioria delas são inofensivas, a não ser que sejam venenosas ou que sejam um constritor grande para te comer. Infelizmente, a alimentação ocasional de um ser humano por uma cobra ainda acontece. Pitons e anacondas em selvas remotas e florestas tropicais podem ficar enormes, mas nenhuma dessas pitões ou anacondas pode ficar tão grande quanto o Titanoboa, uma enorme cobra de tamanho superior que viveu há cerca de 58 a 60 milhões de anos. E devemos estar gratos pelo Titanoboa estar extinto, porque tudo estava no seu menu. Caçava coisas como peixes, tartarugas e enormes crocodilos. As medições fósseis mostram que esta enorme cobra podia crescer até 13 metros de comprimento, e usando como guia a relação de peso das pitões modernas, se estima que ela pesava cerca de 1,3 toneladas. Alguns cientistas não sabem por que a serpente era tão grande, mas alguns pensam que é porque a temperatura era 10 graus mais alta do que hoje e foi provavelmente a mudança climática que provocou o seu desaparecimento. Sejamos honestos, todos devemos estar contentes pelo Tiranossauro Rex estar agora extinto. Foram os filmes do Jurassic Park que nos deram a melhor ideia de como seria estar de frente com um desses monstros. Totalmente crescido, ele poderia ter até 12 metros de comprimento e 3 metros de altura. Poderia pesar até 5.000 a 7.000 quilos e suas poderosas patas traseiras poderiam impulsionar o monstro que come carne até 32 km por hora a curtas distâncias. O T-Rex tinha cerca de 60 dentes, e um dente dele media 30 centímetros de comprimento, e sua força de mordida é um dos mais fortes de todos os animais conhecidos. Mas há algo de novo que foi descoberto sobre o T-Rex. Sempre soubemos que este dinossauro tinha um grande cérebro, mas ninguém estava realmente seguro de quão inteligente era o lagarto tirano. Até agora, as estimativas agora colocam o T-Rex em linha com a capacidade cerebral dos babuínos. Agora imaginem só, um terror comedor de carne que poderia superar os vossos planos de fuga. Ainda bem que esse e outros dinossauros se extinguiram, porque humanos e dinossauros não se misturam. Os leões e tigres já são assustadores o suficiente, mas se o Smilodon ainda estivesse por perto, haveria outro grande gato para os humanos enfrentarem. O Smilodon é talvez um dos mais famosos animais pré-históricos e mais conhecido pelos seus dentes dianteiros de 11 polegadas de comprimento. Totalmente desenvolvidos, pesavam cerca de 160 a 280 quilos e mediam 1,8 metros e cerca de 1 metro de altura no ombro. O problema é que ninguém tem a certeza de como este gato grande usou aquelas presas ridiculamente longas, porque o Smilodon tem uma mordida fraca em comparação com os leões dos tempos modernos. Contudo, é uma ideia que provavelmente tinham músculos do pescoço incrivelmente fortes e podiam afundar seus longos dentes de sabre na carne da presa,
E para que conste, os dentes de sabre e os primeiros humanos talvez se encontraram frequentemente desde que o grande gato foi extinto há cerca de 10 mil anos atrás. Gostaríamos de saber a sua opinião. Como é que os Milodon usou seus dentes de sabre? Será que ele foi extinto mesmo? Fala pra gente nos comentários. Deixe seu like se você curtiu o vídeo e também não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Obrigado por assistirem.